Bem-vindo a Block em Block. Eu sou o Luiz. Eu sou o Breno e hoje o tema é Bitcoin. O Bitcoin se define como uma rede inovadora de pagamentos, um novo tipo de dinheiro. O Bitcoin ele é uma criptomoeda de forma digital que permite transações entre pessoas de forma segura e descentralizadas, sem a necessidade de ter algum intermediador, como um banco ou uma rede de pagamentos. É direto. A grande inovação do Bitcoin é exatamente isso: ser uma rede global onde você pode fazer transferências para outras pessoas sem esse intermediador de maneira segura. Boa. Ficou confuso com algum termo? Calma lá, a gente vai passar por cada uma das características e explicar. E o primeiro delas é a descentralização. O que é a descentralização, Breno? Bom, a descentralização é não ter um órgão específico que detém o poder sobre o dinheiro. Ou seja, não ter um banco central que vai fazer emissão, não ter um banco central que vai manipular o Bitcoin. Então, o Bitcoin não é controlado por nenhuma entidade central, como um banco ou governo. Em vez disso, é mantido por uma rede global de computadores que validam e registram as transações feitas através da criptomoeda Bitcoin. Então você está me falando que eu posso baixar o meu sistema aqui no meu computador e fazer parte e ser mais um banco dentro dessa rede, Exa- provendo e enviando transações? Exatamente. Então, o grande diferencial do Bitcoin é realmente essa que cada pessoa ele pode ser ali um ponto de validação para deixar a rede cada vez mais segura e está fazendo esses intermédios. Luiz, mas me fala um pouquinho sobre a escassez. Bom, o Bitcoin ele tem uma emissão limitada. Vão ser 21 milhões de token. Isso é uma escassez que já é construída do Bitcoin desde quando ele começou. Você lembra que a gente falou nos outros episódios sobre a moeda fiduciária que os bancos vão imprimindo e conseguem expandir o número de cédulas ou de moedas no mercado? E que isso pode gerar, muita atenção ao pode gerar inflação, e que o ouro é muito mais seguro para poder manter as suas reservas, porque ele tem uma quantidade limitada no mundo, assim, estimada. Então o Bitcoin leva esse princípio que o ouro tem. Não é possível emitir uma moeda do nada. Ele já nasceu com a sua programação ali de números máximos de tokens. Quando a gente avança um pouco, a gente pode pensar, pô, mas esse sistema é seguro, como que isso funciona? Sim, o Bitcoin ele traz uma característica principal ali, que é a segurança, onde as transações são protegidas por criptografias, tornando-as muito seguras. Além disso, a estrutura descentralizada dificulta ataques e fraudes. E o mais interessante é que a cada novo bloco, a rede ela fica mais segura e tem todo o histórico de transações já feitas. Então você pode pesquisar, eu sou dono de uma carteira, eu quero ver todas as transações feitas a partir da minha carteira. Tá ali, é um livro razão aberto. Então ele pode ser feitas consultas sempre com transparência. E aí a gente já Pegando, entra nesse tema, transparência. show de bola. Pegando esses dois últimos tópicos, vamos abrir ele um pouco, né? O que é uma criptografia para você que nunca ouviu esse termo? A criptografia é quando eu pego algum valor, coloco uns cálculos matemáticos dentro dele e transformo, embaralho ele em um outro número indecifráveis, vamos assim dizer. Então isso dá muita segurança. E o Bitcoin, a chave dele é que a criptografia ele é feito por duas chaves, uma que é chamada de pública, aonde todo mundo pode ter acesso, que basicamente é o meu endereço, assim de maneira geral, e a outra é uma chave privada, que é uma chave que só eu posso ter. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas essa chave que é usada para que eu ateste aquela transação ou que eu confirme que uma transação pode acontecer. Então temos esse ponto de atenção da segurança de que a chave privada só você pode ter acesso. Se ela vazar ou se você entregar para alguém, aquela outra pessoa pode fazer transações em seu nome. Esse é um dos pilares da segurança e a gente vê muita notícia, né? Not your keys, not your coins, que é
Se não tem a sua chave, a moeda não é sua. Então isso garante muito segurança em todo o ecossistema. Sim, e aí a gente entra num tema que é a divisibilidade. Quando você vai lá e pensa no seguinte, o Bitcoin é escasso e tem 21 milhões de moedas. Você pode pensar, poxa, mas como que só com 21 milhões de moedas eu vou estar fazendo a utilização do dinheiro, fazendo compras e tudo? A divisibilidade ela resolve esse problema, porque uma única moeda Bitcoin ela pode ser dividida em até 8 casas decimais após o zero, que é a menor unidade que a gente chama de Satoshi, que permite que ele seja utilizada em transações de diferentes valores. Então se você quer comprar um suco numa padaria que aceita Bitcoin, você não vai transferir um Bitcoin inteiro, você vai transferir uma fração desse Bitcoin que seria um Satoshi. Esse é um tema muito importante que às vezes gera confusão nas pessoas, porque a gente já ouviu falando assim, pô, eu não consigo comprar um Bitcoin, o Bitcoin custa 400 mil reais, agora em novembro de 2024. Pô, não precisa de 400 mil reais, eu também não tenho isso, mas eu posso comprar uma fração, eu posso comprar alguns satoshis, como o Breno bem explicou. E isso permite que a gente faça qualquer tipo de compra, tanto para que eu adquira, quanto eu faça um pagamento para outra pessoa. Em comparação com o real, né? Hoje o real tem 2 casas e o Bitcoin são 8, então são 4 vezes mais de casa decimal. E o Bitcoin, então, com seu uso como moeda ou reserva de valor. Como que a gente pode... Por que a gente pode chamar ele assim? O primeiro é as características da moeda, que a gente falou lá no episódio sobre moeda. O Bitcoin, ele tem todas essas características que atestam que ele pode ser usado como um meio de troca e uma unidade de conta. E aí a gente também tem a outra característica que é a alternativa ao ouro, que é a reserva de valor. A sua escassez programada e segurança tornam ele uma alternativa ao ouro e outras formas de ativos, especialmente em tempos de instabilidade econômica e inflação, onde a confiança nas moedas tradicionais fiduciárias pode ser abalada. Lembra que lá no início a gente começou o episódio falando que o Bitcoin ele é um meio de pagamento digital? Isso é porque ele só existe aqui em dispositivos que têm um software rodando, uma internet rodando. Eu não consigo pegar nele, tangibilizar. Então não adianta eu imprimir o meu Bitcoin, porque ele é digital, ele é nativamente digital. Diferente do ouro, que eu posso ir ali e comprar uma barra. Não posso guardar por causa da legislação, mas existe o bem físico dele. E então eles tornam uma alternativa para quem quer investir investir ou criar uma reserva de valor em um item que tem as características similares ao ouro, mas que não quer guardar ele fisicamente. Por isso que algumas pessoas falam que o Bitcoin é o ouro digital, por causa das suas características. E aí a gente parte para a parte de aceitação no comércio, onde a gente tem um movimento mundial para a aceitação de Bitcoin como meio de pagamento em moeda. A cada ano, inúmeros lojistas passam a aceitar ali o Bitcoin como meio de pagamento em seus estabelecimentos. E um ponto bem interessante é que hoje no sul do Brasil a gente tem uma cidade que ela é a maior cidade que aceita Bitcoin no mundo. Isso é muito legal, porque a gente deixa de ser só uma moeda de especulação ou de pessoas que estão comprando porque acham que o valor vai subir, que vai ficar milionário, e passa a ver ela como uma moeda, um meio de troca. Estamos dando utilidade. Como o Breno falou, lá na cidade do sul do Brasil, que chama Rolante, você consegue pagar o café, pagar sua estadia no hotel, fazer praticamente tudo na cidade usando os seus satoshis, o seu Bitcoin. Não só em Rolante, no sul do país, mas a gente tem também alguns comércios em Jericoacoara. Vamos deixar aqui na descrição alguns mapas de onde eu consigo encontrar pontos que aceitam Bitcoin. Bom, e aí a gente chega no ponto de motivação da criação do Bitcoin. Eu acredito que muitas pessoas lembram ali da crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, que é conhecida como a crise do subprime, que
para quem tiver mais interesse depois pode pesquisar no Google como que ela funcionou. Um grupo de pessoas que usavam o pseudônimo Satoshi Nakamoto ou uma única pessoa revoltada com esse desequilíbrio de mercado e quis criar essa alternativa onde um poder tão grande não tivesse concentrado em uma única instituição, que seria de criar liquidez, criar moeda e muitas vezes provocando um desequilíbrio de mercado. Bom, como o Breno falou sobre o Satoshi, é importante a gente falar, né? Às vezes a gente ouve falando, pô, mas quem é que criou o Bitcoin? Isso é um outro fator que é muito importante, que faz ele ser o que que reforça a sua descentralização, porque não se sabe quem é ou se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas que criou o Bitcoin. Ele nasceu de uma forma descentralizada e anônima, por meio de fóruns da internet, e isso ainda reforça a sua característica de ser descentralizado, de ser nós que controlamos o Bitcoin. Então você que vai passar a comprar seus Bitcoins agora, você vai fazer parte dessa comunidade e, assim como eu, como o Breno, vamos construir o ecossistema juntos sem ter alguém que dita ou que pode mudar as regras. E para a gente concluir aqui esse episódio, a gente deixa meio que essa reflexão de que o Bitcoin realmente ele é um meio extremamente inovador e que ele veio para transformar todo o mercado, desde o mercado de meios de pagamento, como o mercado de reserva de valor, quanto o mercado de liberdade econômica, onde você detém todo o seu esforço através dos seus bitcoins e pode estar armazenando-os. Nos próximos episódios, a gente vai entrar em mais detalhe sobre como comprar os seus bitcoins, como armazenar, qual é a diferença do Bitcoin para outras moedas ou tokens, quais tipos existem no mercado. Então, continue ouvindo e acompanhando a Block in Block para a gente se aventurar cada vez mais nesse mercado.